A paz, meus queridos, estamos aqui para a nossa última aula desse primeiro módulo. Se você que chegou até aqui, parabéns, né? Vamos estar finalizando aqui com essa matéria, esse módulo 1, que é a perspicuidade da Escritura. Vamos lá. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Salmo 119, verso 130. A doutrina da perspicuidade bíblica, ou clareza, foi desenvolvida pelos reformadores em um tom de contrapondo à doutrina católica romana de que a Bíblia era obscura e que se não podia chegar a nenhum tipo de conhecimento certeiro em relação ao que nela era revelado. Entenda aqui comigo que a doutrina da perspicuidade bíblica ela é e a necessidade do surgimento dela. A Igreja Católica Romana, ela falava o seguinte, olha, a Bíblia ela é obscura, são poucos que têm acesso a ela, e para que possa ter acesso a ela, devem ser pessoas instruídas e tudo mais, né? Papas, padres e por aí vai. Só que quando a gente vai ver dentro da Escritura, a gente vai ver que não, que a Escritura, ela, embora tenha uma dificuldade em alguns pontos, ela possui uma clareza para que todos possam entender. Então, a doutrina da perspicuidade bíblica, ela veio mostrar para nós, e os reformadores trouxeram isso, que é para todas as pessoas, e não somente para um grupo específico. Aqui a gente vê até um pouco de maldade mediante a isso tudo, porque aquele povo, eles vão entender, se a gente coloca essa ideia, e essa ideia não é apenas da Igreja Católica Romana, mas existem muitas igrejas cristãs protestantes que a gente vai ver aonde os pastores, eles não influenciam e motivam os seus liderados, a igreja, a estudar, por exemplo, teologia. Tem alguns que ainda têm a coragem de tirar um texto fora do contexto e dizer que a letra mata. Não, a letra mata e você não pode estudar, porque senão vai ficar maluco estudando demais. Mas isso tudo eu vejo como uma maldade, porque quanto menos o povo conhece, mais escravos ele se torna. E, ao contrário, quanto mais eu conheço, menos escravo eu me torno. Então, muitas pessoas, muitas denominações, eles não querem que os seus membros conheçam, porque a partir do momento que você conhece, automaticamente você vai começar a identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a gente vê a Igreja Católica Romana, como que ela passou a enriquecer com isso, vendendo, por exemplo, pedaço de terreno no céu, ou você pagando para que tenha assinado por um papa ali a sua salvação garantida. Olha que doideira! Tudo isso tirando do povo a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, os reformadores vêm mostrando que não, que a Bíblia sim, ela é clara, ela é para todos, para que possamos ter entendimento e de fato ali conhecer as verdades da Escritura e não sermos enganados por homem algum. Investigando as Escrituras, os reformadores então passam a advogar a ideia de perspicuidade da Escritura, que significa que a Bíblia ela é clara e que é completamente acessível à verdade central nela tratada. Apesar de termos que admitir que nem tudo na Bíblia é simples de se entender, seria uma problematização muito grande afirmarmos que a Escritura em seu todo seja algo obscuro e de difícil entendimento. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6 ao 7, vai dizer assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui a gente vê de forma clara
que Deus ali estabelecendo os mandamentos, a palavra dele para aquele povo, o povo ali de Israel, vai mostrar claramente que os pais eles tinham como obrigação ensinar os seus filhos a respeito da Escritura, a respeito da lei, dia e noite, em todo momento, mostrar para eles, ou seja, as leis Deus só não aplicou para Moisés, só não deu para Moisés, mas como para todo o povo, e o povo tinha responsabilidade de ensinar os seus filhos a respeito dela. Ou seja, a Bíblia é para todos, as leis são para todos, a Escritura é para todos, e não somente para um grupo específico. Quantos pastores abusaram ali de suas ovelhas, fazendo com que elas não tivessem um entendimento? Hoje, quando a gente olha, é difícil demais você encontrar uma igreja, por exemplo, que vai ensinar você e falar o seguinte: olha, aprenda a Escritura, aprenda a palavra de Deus, vamos estudar. Eu creio que quando você chegou nessa igreja, quando você chegou nesse ministério, seus líderes incentivaram: olha, faz o Start 1, faz o Start 2, faz o Start 3, meu querido. Como seria muito mais fácil, às vezes, doutrinar pessoas, criar pessoas, se elas não tivessem conhecimento da Escritura, se fosse uma maldade no coração da nossa liderança, dos pastores. Olha, é melhor ter todo o povo aqui sem conhecer a Escritura, porque é mais fácil de enganar, é mais fácil de aplicar talvez uma heresia, é mais fácil de aplicar, por exemplo, pensamentos, concupiscências do nosso coração, mas não. O que nós queremos é uma igreja que estude, que se capacite, conheça a Escritura, conheça a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, não fazer apenas pessoas aqui, trazer para dentro deste lugar e ficarem aqui dentro da igreja como se fossem uns zumbis, né? Alienados, apenas repetidores de palavras sem pensar. Não, nós queremos que você conheça a Escritura, queremos que você tire suas dúvidas a respeito da Escritura, mergulhe na palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor nos ensinou, a ensinar os outros a respeito da palavra dele. Salmo 19:7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios inexperientes. Aqui o salmista diz que o caráter da Escritura é tal que ela tem a capacidade de tornar sábios os inexperientes. Quando a gente vai ver inexperientes aqui, a gente vai ver pessoas que não conhecem, que não têm um entendimento, que não sabem de fato. E está mostrando que a própria palavra ela tem esse poder, ou seja, se a palavra tem poder de fazer sábios os inexperientes, por que então ela é para quem tem uma capacidade intelectual e não para todos aqueles que são inexperientes também? Aqui a gente vê claramente que o salmista está mostrando que a palavra é para os inexperientes e de grande proveito, porque os inexperientes eles se tornam sábios através da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Podemos perceber que o apóstolo de Cristo, que é necessário um estado de espírito, são para que se possa entender as coisas espirituais, pois as coisas espirituais discernem espiritualmente. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando que, embora a Escritura ela seja clara, ela seja para todos terem um entendimento, nós precisamos de um estado de espírito para que nós possamos discernir ela, ou seja, o Espírito Santo de Deus tem que estar conosco, arrancando as escamas dos nossos olhos e dando discernimento. Não é apenas algo intelectual, mas também algo muito espiritual, porque as coisas espirituais são loucuras para aqueles que não conhecem. Ou seja, se alguém não é espiritual e procura na Escritura ler e entender, ele dificilmente vai ter acesso à mensagem central, que é a salvação, que é Cristo Jesus, que é uma transformação no teu caráter, no teu posicionamento, porque eles vão ler de forma carnal e estarão ali com os olhos tampados, obscurecidos para o entendimento do que é a Escritura. A pergunta que fica a ressoar em nossas mentes agora é: se mestre das leis
e até mesmo os apóstolos, em alguns momentos, interpretaram a Escritura de forma errada, a gente vai ver os 12 ali interpretando algumas coisas, como nós, meros mortais, iremos interpretá-las corretamente? Pensa comigo, aqueles mestres ali da lei, que no período de Jesus, estavam ali com Jesus, eles não conseguiram compreender o que Jesus estava falando a respeito da Escritura, a respeito das profecias, a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, se eles que conheciam a Torá, conheciam a Escritura, conheciam a palavra, não tiveram o discernimento e o conhecimento, como nós que o autor colocou aqui como meros mortais, iremos interpretá-la corretamente. Como que nós vamos interpretar de forma correta a Escritura? Com o propósito de auxiliar as pessoas na interpretação de textos e da Escritura, professores desenvolveram diversas técnicas ou princípios de interpretação. Um dos princípios da interpretação bíblica é a hermenêutica, palavra de origem grega que significa, basicamente, interpretar. E é o estudo dos métodos certos de interpretação. Então, ou seja, você vai pegar sobre hermenêutica mais profundamente. Lá no Start 3, você vai ter um acesso melhor a essa matéria. Porém, aqui, a gente tem em partes um ensinamento sobre ela, aonde nós precisamos entender que para que nós possamos entender a Escritura, a palavra de Deus, nós precisamos usar uma hermenêutica correta, porque existem várias heresias sendo estabelecidas. Porque alguns falam assim, olha, cada um tem a sua forma de interpretar, cada um tem a sua forma de ver a Escritura. Meu irmão, em alguns pontos a gente pode até divergir numa linha, no outro, tal, no pensamento. Porém, na totalidade não tem como. Utilizando a hermenêutica correta, o princípio correto da palavra. O que acontece que muitos têm desviado e saído do propósito é porque não têm utilizado uma hermenêutica que de fato funcione e correta a respeito da Escritura e da palavra de Deus. Existem basicamente 4 escolas hermenêuticas, eu quero falar a respeito delas aqui. A primeira é a literal, e é essa que nós utilizamos, que tem um entendimento com base no sentido gramatical, no contexto histórico e bíblico. O que isso quer dizer? Como foi falado nas aulas anteriores, quando eu vou analisar a Escritura, eu primeiro preciso definir o seguinte, olha, é um conteúdo histórico. Se está ali um conteúdo histórico falando a respeito do período, por exemplo, teocrático, o período ali de Juízes, ou um período histórico falando a respeito do momento ali da monarquia, surgindo ali reis como Saul, Davi, Salomão, ou é um livro, talvez poético. Então, será que esse livro poético eu posso estabelecer ele para empregar uma doutrina bíblica, sendo que é um livro poético? Como que isso funciona? Eu preciso entender também o contexto histórico da Escritura. Por exemplo, quando Paulo ele vai dizer sobre o véu, a mulher usar véu, existem igrejas que utilizam isso como doutrina dentro da igreja, só que eles não conseguiram compreender, pegaram um texto isolado e não utilizaram o contexto histórico para entender que aquela cidade era uma cidade de prostituição, a cidade de Corinto, onde havia ali mais de 1000 prostitutas, né, da deusa ali, Afrodite, e elas cortavam os seus cabelos, raspavam os seus cabelos para que pudessem ser identificadas com mais clareza como as prostitutas, como as mulheres ali daquele templo. Então Paulo, quando vai mostrar, ele vai valorizar o cabelo da mulher, mostrando que aquilo não deveria ser praticado, e também para que elas pudessem usar véu dentro do templo, para que não tivesse nenhum tipo de rejeição ou preconceito quando estivessem ali na casa do Senhor, mas eles utilizam isso fora do contexto histórico para trazer uma doutrina mal esclarecida. Por exemplo, pegam o uso de tatuagem naquele período, naquele tempo, não pegam um contexto ali de que não está falando de tatuagem, mas está falando a respeito das marcas que eles faziam como corte. A gente vai ver isso em Elias, quando ele está no monte, e os profetas de Baal começam a se cortar
levantar para derramar sangue ali em favor daqueles deuses, não conseguem compreender que se a gente não entende esse contexto histórico, automaticamente comer carne de porco seria pecado, automaticamente trabalhar no sábado não poderíamos, quando uma mulher fosse pega em adultério, teríamos que apedrejá-la, se tivesse algum leproso aqui hoje no nosso tempo, nós deveríamos colocar ele, jogar ele para uma fila de leprosos. Então nós precisamos entender o contexto bíblico para que de fato nós possamos fazer uma hermenêutica correta. E por último, não menos importante, ao contrário, muito mais importante, que é o bíblico, que é a teologia. Tudo aponta para Cristo, ou seja, se uma hermenêutica ela não estiver apontando para Cristo, ela está errada, porque toda a Escritura, desde o Velho até o Novo, ela tem como centro Cristo Jesus. A segunda escola que a gente tem em hermenêutica é a escola moral. E ela procura a identificação da lição moral no texto. Então aqui a gente tem muito vamos colocar assim, os legalistas, né? Que pegam tudo no texto e a interpretação que eles têm, que você não pode, que você vai para o inferno, que você vai para isso, e é isso, e que não sei o que e tal. Ou seja, eles pegam esses textos bíblicos e colocam como uma rédea, como uma pressão ali na vida do indivíduo. Lógico que tem que haver a santificação, lógico que tem que ter a mudança, mas tudo que eles pegam dentro da Escritura, eles apontam para essa questão moral, essa questão aí, criando, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, não pode mais não sei o quê, não pode ver televisão que é do diabo, não pode ver isso que é do inimigo e por aí vai. Então ele já tem isso criando sempre uma moralidade dentro da Escritura. Existe a outra escola que é a alegoria, tá? E essa aí, ela acha o segundo sentido escondido no texto. O que isso quer dizer? Não basta aquilo que ela está lendo. Em vez de ler e pegar o contexto, a gramática, a teologia, quer criar um duplo sentido para aquilo. Olha, está escrito assim, mas não é bem assim. O que Deus está falando aqui é que Ele está transformando a sua vida. Eu lembro de um texto que uma vez um pastor renomado ele ministrou a respeito da mulher do momento em que Jesus está indo curar a filha de Jairo, e no meio do caminho a mulher ali, aquela mulher que está há 12 anos sofrendo ali no fluxo de sangue, ela vai tocar na orla de Jesus, e depois Jesus vai e cura a filha de Jairo. O que ele trouxe é que Deus estava mostrando através dessa palavra que antes dele levantar uma nova geração, ele vai curar a geração antiga. Bacana, lindo, porém não é isso que o texto está dizendo. Ou seja, ele pegou aquele texto, criou um duplo sentido para o texto para exemplificar aquilo que ele queria falar com a igreja, alegoria. E temos que tomar muito cuidado, porque em meio a essa alegoria, muitas heresias elas surgem. Outro ponto que eu quero trazer também, que é a quarta escola, das principais, é a mística. Sentido místico revelado por meios místicos espirituais. Entenda uma coisa, a nossa igreja, a igreja cristã, né, na universal, a totalidade, ela sofre muita influência de outras religiões que entram dentro dela. Por exemplo, se hoje você vai pegar qualquer estudo a respeito de batalha espiritual, é o ex-pai de santo, é o ex-bruxo, é o ex-satanista, é o ex-isso, é o ex-aquilo, é o ex-não sei o quê. E quando eles entram para dentro de uma igreja cristã evangélica, muitos se convertem de fato e se tornam bíblicos, outros tentam buscar dentro da Bíblia o porquê da experiência que estavam vivendo e trazem essa experiência para dentro da igreja, e muitas das vezes experiências que não são bíblicas, que não existem na Escritura. Por exemplo, o nome de demônios,
Por exemplo, eu lembro que uma vez uma discípula falou que Deus deu o direcionamento ali naquele momento que estava no monte, que deveria tampar o umbigo para subir no monte e orar. E, cara, isso é macumba gospel, isso não existe, não é bíblico, ok? Então, criam para si ideias, pensamentos, um misticismo danado dentro da Escritura, tentando sempre criar, olha, isso não pode, aquilo não pode, olha, isso é espiritual, isso é coisa do inimigo, isso é coisa não sei o que lá, e vão criando ali ideias, pensamentos totalmente contrários àquilo que a Escritura diz. Então, quando esses vão ler a Escritura, eles sempre tentam mistificar, espiritualizar aquilo que já é espiritual, que eu costumo dizer. A Bíblia, meu irmão, já é espiritual. Você está assistindo essa aula já é espiritual. A mensagem aqui, a aula que está sendo levada até você já é espiritual. Você acordar hoje é espiritual. Tudo isso já é espiritual. Nós não precisamos espiritualizar aquilo que já é espiritual. Deus já está aqui. Deus está conosco aqui nessa aula. Deus está aí com você na tua casa, no lugar onde você estiver assistindo essa aula. Deus está aqui nesse ambiente, nesse momento. Então isso já é espiritual. Não precisa nenhuma manifestação aqui demoníaca ou alguém manifestando para que seja espiritual. Não, já é espiritual. Deus está aqui no nosso meio. Então não precisamos mistificar nada. Então a hermenêutica básica ela deve contemplar 3 pontos. Primeiro, história, né? Ou seja, o contexto histórico cultural do texto, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, em qual momento escreveu, o porquê escreveu. Você vai pegar isso tudo aí no Start 3, vai ser bem bacana. E quando a gente estudar a respeito de hermenêutica lá mais profundo, e também nas cartas de Paulo, que é no Start 4, você também vai pegar todo o entendimento, todo o conhecimento, vai ser fantástico. O segundo ponto é a literatura, né? É histórico? É um livro poético? Como que é? De que maneira que é? De que jeito que é? Então precisamos entender isso. E também a teologia, ou seja, tudo aplicando para Cristo. Então, nós precisamos utilizar essas 3 maneiras, essas 3 formas, para que a gente tenha de fato entendimento e façamos uma hermenêutica correta do texto, para entender de fato o que a palavra de Deus quer nos dizer, o que o autor está mostrando para nós e o que a Escritura está declarando para nós. Que Deus abençoe a tua vida, tá? Que Deus abençoe a tua casa nesse final aí de módulo 1. E agora você vai entrar, né? Fazer a prova e logo mais também está entrando aí no nosso módulo 2. Que Deus abençoe. Até mais.